a guerra entre Rússia e Ucrânia e novidades que aconteceram nos últimos dias, né, Sônia? Pois é, Thaís, você sabe que ainda está repercutindo muito, como não poderia deixar de ser, o que aconteceu na sexta-feira, que foi a maior discussão entre líderes de estados dos últimos tempos. Um encontro que era para celebrar o acordo para exploração americana de minerais raros na Ucrânia, que terminou em bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, que acabou sendo até expulso da Casa Branca. Trump diz que ele está jogando com a Terceira Guerra Mundial e abre aspas, você não está sendo muito grato. Bem, aí, sobre esse bate-boca que repercutiu no mundo inteiro, como não poderia deixar de ser, o professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da SPM, falou sobre isso. Vamos ouvir. Quando observamos aquela cena explícita de má educação, né? Os anfitriões tendo um comportamento não diplomático, nós temos que entender que toda a cena envolvendo o presidente Trump, o vice-presidente Vance, né? E o presidente Zelensky, eles traduzem duas situações. A primeira delas é uma espécie de aviso para o mundo todo. Aquela cena toda representa exatamente o seguinte: os Estados Unidos, eles eram herdeiros de uma tradição muito forte que nenhum presidente republicano mexeu nisso, nenhum, nos últimos 80 anos, de um presidente democrático, Franklin Delano Roosevelt, que deixou muito claro que fez uma escolha, uma opção pelos regimes democráticos, uma opção pelo Ocidente, quando a ameaça totalitária nazista avançou sobre o mundo. O mundo era representante, os Estados Unidos eram representantes exatamente da defesa dos valores da democracia, dos valores das fronteiras respeitadas e principalmente de uma ordem internacional com regras. Essa ordem internacional com regras é que foi desrespeitada. Observe a frase forte de dedo em riste. Assine o acordo para o presidente Zelensky do presidente Trump. Assine o acordo ou nós estamos fora. Nenhum presidente americano ousou tanto. É claro que esse era o primeiro aviso. Havia um recado também. O aviso era para o mundo e o recado era para a Europa. Não se aproximem da China. Não façam nenhum negócio com a China. Se vocês tentarem qualquer negócio com a China, nós vamos agir abandonando vocês na mão de Putin. É por isso exatamente que talvez nós tenhamos que observar que não é Putin que usa Trump, é o contrário. É Trump que usa Putin para dar o recado e esse aviso. A força de um regime autocrático sobre regimes democráticos para sinalizar exatamente esta nova realidade geopolítica para o mundo. Pois é, o professor de Direito Internacional Manuel Furriela também falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Lembrando que, em 1994, detentora do terceiro maior arsenal nuclear de todo o mundo, a Ucrânia aceitou se desfazer desse arsenal desde que a Rússia garantisse que não iria invadir seu território e de que Estados Unidos e Europa fossem avalistas. Como bem acompanhamos, em duas situações isso foi desrespeitado. Primeiramente com a tomada da Crimeia e de uma forma segunda atualmente. A Ucrânia não está em boas condições de negociação, mas aceitar um acordo que não lhe dê garantias também não parece resolver a situação. Bem, depois que Trump e o vice J.D. Vance criticaram a falta de gratidão ucraniana pela ajuda militar, Zelensky fez vários agradecimentos públicos. Disse na rede X que é muito grato aos Estados Unidos, a Trump, ao Congresso e ao povo americano. Ele escreveu isso. Depois, Zelensky desembarcou em Londres para se encontrar com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. O ucraniano ouviu do premier: estamos 100% com a Ucrânia. A Europa, que já via com muita preocupação
A aproximação de Trump e Putin reagiu com força após esse episódio do Salão Oval. A França, a Alemanha, a Espanha e outras nações divulgaram aí comunicados em apoio ao presidente ucraniano, em apoio a Kiev. Também o que a gente pode observar nisso é que, sobre uma trégua imediata que foi sugerida pela França, Paris e Londres divergiram. Isso foi numa reunião ontem. E isso não é bom porque não mostra a união do continente diante do apoio à Ucrânia, mas principalmente diante de Donald Trump, que irritou os líderes europeus ao dizer que o continente gasta o dinheiro americano para a sua defesa. E